Olá, bem-vindo ao programa Está Escrito. Que tal você ir para o trabalho ouvindo a voz de Deus? Pensando em você, nós criamos o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um dos 21 temas na voz de Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. É só acessar o nosso blog, novotempo.com/Está Escrito. E logo na primeira página você vai encontrar um ícone com a mesma imagem do curso bíblico. É só clicar ali, preencher o cadastro e pronto, vai receber o kit com 3 CDs em sua casa sem nenhuma despesa. Ah, e você pode também baixar os áudios em MP3, é só clicar em áudios. Se preferir, você pode mandar um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970. Não se esqueça de informar os seus dados completos, nome, endereço com CEP. Faça contato conosco, estamos esperando por você. Esta é a série 7 Mentiras que você só ouve na igreja. E no programa de hoje, Ivan Saraiva vai apresentar um tema bastante polêmico. É o dom de línguas estranhas, o verdadeiro e único sinal do batismo do Espírito Santo? Olha, se eu fosse você, eu não mudaria de canal. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série 7 Mentiras que você só ouve na igreja. Hoje, com o tema O dom de línguas é prova do batismo do Espírito Santo. Olá, querido amigo, esse é o programa Está Escrito. Estamos apresentando a série As 7 Mentiras que você só ouve na igreja. E hoje vamos falar a respeito de um grande equívoco de milhares e milhares de cristãos. Vamos falar a respeito do dom de línguas. Esse dom espiritual mencionado na Bíblia tem sido incompreendido pelos sinceros irmãos da atualidade. Há mesmo quem afirme que quem não fala em línguas estranhas, na verdade não é batizado com o Espírito Santo. Isso acaba contrariando o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 13. Veja o que a palavra do Senhor diz a respeito desse assunto. Efésios, capítulo 1, verso 13 diz: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo crido nele, fosse selado com o Espírito Santo. Segundo a Bíblia, o dom de línguas é a capacidade de falar outra língua conhecida, ou seja, um outro idioma. Esse é o termo grego para língua. Então, com o objetivo sempre de anunciar as boas novas da salvação por meio de Cristo Jesus. Então veja, dom de línguas é dom de idiomas. E isso é dado para fins de pregação do Evangelho. Vamos ler o momento em que esse dom se fez presente pela primeira vez. É uma leitura um pouco mais longa, mas muito importante para compreendermos essa questão de uma vez por todas a respeito do dom de línguas. Leia comigo o livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 8. Atos 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu.
Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? O relato é claro. O dom de línguas foi criado para evangelizar. Os estrangeiros declaram 3 vezes: e como os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Querido, havia naquele lugar cerca de 18 nações diferentes representadas. Os apóstolos não tinham tempo nem escola para aprender aqueles idiomas. Você percebeu? Houve aqui uma necessidade para pregar o Evangelho em um lugar onde havia muita gente. Deus não poderia naquele momento perder aquela oportunidade. Por isso o Senhor deu-lhes o dom de línguas estrangeiras. Note que os discípulos não falaram palavras ou sílabas sem sentido. Eram compreendidos em outros idiomas. A mensagem foi compreendida e o resultado, conforme o livro de Atos, no capítulo 2, 41, você quer ver o resultado? Atos 2, mesmo capítulo, só que no verso 41, veja o que diz aqui. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Querido, houve compreensão plena de todos os que ouviram. O resultado foi que mais de 3.000 pessoas foram batizadas, tomando suas decisões racionais ao lado de Cristo, reconhecendo Jesus como Messias. Esse é o resultado do dom de línguas. O dom de línguas é dado para evangelizar, é o dom de idiomas, por uma necessidade específica, num momento específico. Paulo também afirma que as palavras usadas no dom de idiomas, elas precisam ser compreendidas pelos ouvintes para que se convertam a Cristo. É óbvio. Querido, não adianta nada falar um idioma em que uma pessoa simplesmente não conheça. É como se eu começasse aqui a pregar e a falar esse programa em alemão no Brasil. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 6. 1 Coríntios, no capítulo 14, aqui no verso 6 diz assim: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Querido, não aproveito. Se você ouve uma mensagem em uma língua que você não entende, você não é edificado. Entre num site, por exemplo, no YouTube. Entre lá e coloque alguma fala em japonês, uma pregação em japonês. Se você não entende essa língua, você não vai ser edificado. Isso fica ainda mais claro quando lemos o verso 22. Quando a gente lê o verso 22, fica ainda mais evidenciado, isso deve ficar claro na sua mente. O verso 22 diz: De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para incrédulos, e sim para os crentes. Portanto, querido, o dom não deve e não pode ser usado para orgulho pessoal. O dom de línguas é concedido para evangelizar outras pessoas de outras nações que ainda não conhecem o Salvador. Paulo dá algumas regras a serem seguidas no uso do dom de línguas. São regras bem claras e se você seguir essas regras, você não será enganado e não ficará enredado em nenhuma mentira. Veja, primeira regra. Essa primeira regra está lá em 1 Coríntios 14, 27, que diz assim, olha: no máximo 3 pessoas devem falar de forma sucessiva e organizada, um de cada vez. Segunda regra, 1 Coríntios 14, 28 diz, deve haver um tradutor, alguém precisa interpretar isso. Regra 3, precisa ser aprendido por todos, todas as pessoas precisam entender tudo isso. Todos, não é só um ou outro, todos precisam compreender. Isso está em Atos 2, verso 11. E o quarto ponto
também diz que deve cumprir o papel de edificar a igreja, estando sempre subordinado ao dom de profecias. Sabe, no livro de 1 Coríntios 14:1, apresenta que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. E o quinto e último princípio diz: o dom do amor é o mais sublime de todos os dons. 1 Coríntios 13:1 e 9 falam isso. Então, qual é o maior de todos os dons? É o amor. Se eu entregasse o meu corpo para ser queimado sem amor, não teria validade. Se eu entregasse os meus bens para os pobres, se eu não tivesse amor, não teria validade. Por que o amor é o maior de todos os dons? Porque Deus é amor. Então a gente precisa entender que o dom de línguas, ele tem o seu espaço. Quem concede? O Espírito Santo. Quando? Quando existe uma necessidade. Para quê? Para evangelizar pessoas de outros idiomas diferentes do seu idioma. Muitos cristãos de hoje ferem esses 5 princípios, essas 5 regras frontalmente. Em muitas congregações, por exemplo, há um certo número de pessoas e todos querem falar ao mesmo tempo. Você já viu isso? Não pode haver intérpretes, porque quem está falando não sabe o que está falando e quem está ouvindo não sabe o que está sendo dito. É uma grande confusão. Quero fazer uma outra observação para você que gosta de pensar e refletir. Por que utilizar o dom de línguas no Brasil se todos falam português? Agora veja, o dom de línguas bíblico é o dom de idiomas. E o que nós encontramos aí no meio pentecostal, infelizmente, é outra coisa. É glossolalia, é outra coisa. É uma confusão de línguas que ninguém entende, que ninguém compreende. Nós precisamos ficar com a Bíblia. Você sabe, um programa como esse não tem, obviamente, nunca a intenção de magoar, de ferir ninguém. Mas, querido, se você fala esse tipo de dom de línguas estranhas que ninguém entende e que ninguém compreende, eu preciso dizer a você que isso pode ser qualquer coisa, menos o dom bíblico de idiomas, o dom de língua bíblico. O dom de línguas bíblico é outra coisa, é falar idiomas já conhecidos, de outras nacionalidades, o Espírito Santo concede para fins evangelísticos. Ficou claro isso para você? Espero que sim. Outros aspectos importantes a serem avaliados sobre esse dom é o seguinte: a pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela tem o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a bondade, a mansidão, paciência, paz, domínio próprio. Tudo isso está relatado em Gálatas 5, 22 e 23. Ou seja, quem tem o Espírito Santo não cai no chão. O dom de línguas não provoca desordem na igreja. Se você abrir aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, existem 2 versos que falam sobre isso, o verso 33 e o verso 40, e o princípio é o mesmo. É mais ou menos o conceito dos dois versos, diz assim, que Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de ordem, é um Deus de paz, é um Deus que ordena todas as coisas. Lembremos que Deus não é surdo, a gente não precisa gritar, a gente não precisa falar ao mesmo tempo também. Sabe, então, quando a gente faz a distinção entre o dom de línguas bíblico e o dom de línguas que a gente vê nas igrejas neopentecostais, a gente vê que são coisas distintas e que essa manifestação que ocorre nas igrejas, nessas igrejas, não tem base nenhuma na palavra de Deus. Você nunca viu os discípulos caindo no chão porque foram tomados pelo Espírito Santo. Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo e ele nunca caía no chão. Ele nunca saía de si. Então, a base da sua vida religiosa, amigo, é a Bíblia e não experiências emocionais que ocorrem dentro de uma determinada igreja. E temos um verso que traz uma informação também bem esclarecedora. Acompanhe comigo que está no livro de Atos. Vem ali os 4 evangelhos e depois o evangelho apresentando também através dos Atos dos Apóstolos. Nós encontramos em Atos, no capítulo 5, no verso 32, o seguinte: nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus concede a todos que lhe obedecem. Acho que você entendeu. O Espírito Santo somente é concedido aos que obedecem a Deus. Agora eu pergunto a você, será que os que dizem ser possuidores do Espírito Santo guardam todos os mandamentos de Deus? A pessoa que conhece a palavra e de livre vontade desobedece a Deus não tem o Espírito Santo, mesmo que possa parecer que tem o Espírito Santo.
O fato de alguém falar em línguas não é prova de que ele foi batizado pelo Espírito Santo. A Bíblia apresenta diversas pessoas que receberam o Espírito Santo e, contudo, não falaram em línguas. Sabe, eu vou citar aqui 2 exemplos. João Batista. Jesus Cristo disse que não havia ninguém maior dele do que ele, nascido de mulher. E o que dizer do próprio Jesus Cristo? Jesus nunca falou outros idiomas. Nunca, muito menos essa glossolalia que é apresentada nessas igrejas. Por isso, querido, veja, nós aqui da TV Novo Tempo e do Está Escrito respeitamos todas as denominações religiosas. E é exatamente por causa desse respeito é que nós não podemos deixar você no erro. Por mais que essa experiência seja emocionante, sobrenatural, mesmo que você entre em um êxtase espiritual e emocional, querido, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem, que na igreja deve haver paz, decência. Quando existir o dom de idiomas, precisa existir alguém que interprete. Deus é assim, Deus é um Deus de ordem. Jesus nunca usou o dom de línguas, porque esse dom não havia necessidade para ele usar, não havia necessidade evangelística. Exigir que todos os irmãos falem em línguas também é outro problema, porque é querer dirigir o Espírito Santo, que concede o dom a cada um da forma como quer. É ir contra a soberania do Espírito Santo, pois somente Deus, Espírito Santo, é capaz e é Ele quem distribui todos os dons. Veja o que está escrito no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 11. 1 Coríntios 12, verso 11, diz assim: porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Percebeu? Agora, será o dom de línguas a língua dos anjos? Porque tem muita gente que diz, né? Não, é a língua dos anjos. Então, quando as pessoas falam tudo enrolado, ninguém entende, é a língua dos anjos. Querido, não pode ser. Sabe por que não pode ser? Porque quando os anjos vieram aqui nessa terra e falaram com os seres humanos entenderam. Mas vamos para o texto bíblico. O termo língua dos anjos só aparece uma vez na Bíblia, em 1 Coríntios 13, verso 1. 1 Coríntios 13, verso 1. Veja, é a única expressão e vamos ver o seu contexto. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E no final do capítulo, Paulo conclui dizendo que o mais importante, e mais importante até do que falar em línguas, as línguas dos homens e dos anjos, é na verdade ter amor. Veja, não está afirmando que essa manifestação estranha de línguas dos anjos fizesse parte da nossa pregação. Todas as vezes que os anjos se comunicaram com pessoas, eles se fizeram entender. Marcos 16, 17, ali Jesus fala algo importante. Ele diz assim, Marcos 16, 17, veja o que diz. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas. Agora, o que significa falar uma nova língua na Bíblia? O texto original grego responde. Há 2 palavras gregas diferentes para descrever o termo novas línguas. São 2 palavras, neos e kainós. Neos é algo novo que não existia antes. Kainós é algo novo que já existia. A palavra empregada em Marcos 16, 17 é kainós, indicando assim que as novas línguas faladas pelos discípulos de Jesus seriam novas apenas para eles que não as conheciam, mas elas já existiam. A palavra é kainós. Você entendeu o contexto, amigo? Deus deu um dom muito claro, dom de línguas, de idiomas. Para quem? Para os discípulos. Por quê? Havia uma necessidade. Que necessidade era essa? Pregar o Evangelho. Os discípulos não podiam aprender, não tinha tempo para isso. O Evangelho precisava ser pregado. Então, todas as vezes que você ler na Bíblia dom de línguas, entenda, dom de idiomas. A glossolalia que acontece nas igrejas neopentecostais não tem base na Bíblia. A pessoa, ela fala essas línguas estranhas, não significa que ela tem o Espírito Santo, porque nós lemos aqui, nesse programa na Bíblia, de que realmente quem tem o Espírito Santo é quem obedece a Deus e seus mandamentos. Por isso, querido, eu queria fazer um apelo a você. Busque a palavra do Senhor. Estude cada vez mais.
Você sabe que Deus lhe ama muito. Ele quer o melhor para você. Busque uma comunhão completa, plena. Ele então fará de você um vencedor. Ele ama você. Enquanto a Joyce cantar, tome a sua decisão de estudar a Bíblia, de saber o que a Bíblia ensina e viva os valores e princípios da Palavra de Deus. Aí sim, tenha certeza, Deus irá usar você e você poderá pregar, falar da cruz, falar do amor de Cristo para todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. E na alma eu gravei a palavra do Senhor, e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu viver. Sei que Deus me usará para falar do seu amor e em completa comunhão tornar-me vencedor. Sobre mim então seu poder virá para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Transforma o meu viver. Sei que Deus me usará para falar de sua cruz, e ao que está na escuridão brilhará a eterna luz. Sobre mim então seu poder virá para que eu possa anunciar a salvação, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Sobre mim então seu poder virá, a salvação, só Ele confirmará ao final dessa minha missão, a vitória, enfim, Ele confirmará ao final dessa minha missão. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar ao Senhor.
Querido Pai, nós te agradecemos porque a verdade sempre está à frente de todo e qualquer engano. Nós pedimos a Deus que esse assunto possa estar claro na mente dos teus filhos. Mas se ainda não está, ó Deus, é porque é o primeiro passo de uma grande caminhada. Ajude os teus filhos a conhecerem as tuas verdades, para que possam te adorarem em espírito e em verdade. Entrego a vida de cada um deles em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje, você pôde ver que existe o verdadeiro e o falso dom de línguas e que nem todos recebem o dom de falar em línguas estrangeiras e que o dom de línguas é para a pregação do Evangelho a outras nações. Mas você já sabe qual é o seu dom espiritual? Esse é um dos 21 temas do curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. É só acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito. Ali você vai encontrar um cadastro. Basta você preenchê-lo e pronto, vai receber em sua casa sem nenhuma despesa. Ah, e você também pode baixar os áudios em MP3. É só clicar em áudios na página do nosso blog. Você pode também mandar um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de colocar os seus dados, nome e endereço completo com CEP. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou curtir a nossa página no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco. Estamos esperando por você. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em meu coração e na alma eu gravei a palavra do Senhor, e em meu Salvador permaneço, transformando passo a passo meu